Olá, tudo bem? Seja bem-vindo. Hoje, neste vídeo, iremos falar de um assunto muito importante: a realidade do mal e a sua origem, exclusivamente sobre Satanás e seus demônios. Fica aqui uma pergunta para você. Você acredita na existência do mal? Você crê na realidade dos demônios? Aguce a sua curiosidade que neste vídeo nós iremos explicar a existência desse ser. Fique até o final conosco e você irá aprender sobre esta realidade. Você acredita em possessão demoníaca? A ideia de uma entidade maligna controlando os pensamentos e ações de uma pessoa? Não. Seu ignorante medíocre. Tá achando que seu ateísmo vai proteger você? Eu não acredito em anjos e demônios, céu e inferno. Então você não pode me machucar. Que coisa mais ridícula. Orgulhosamente proclamando ideias sobre como acha que o universo funciona, nunca pensando na possibilidade de estar errado. Que isso? Você que assistiu aqui neste canal o vídeo da análise do filme Nefários deve estar se perguntando: o mal apresentado no filme é uma realidade ou é um mito ou é apenas um conto da carochinha? Nós sabemos que nós temos o mal apresentado pela nossa cultura, que faz com que a gente até duvide da existência do mal. O mal que às vezes é personificado de uma forma até pejorativa, não traz uma seriedade deste assunto. Temos o mal que é apresentado através de filmes no cinema, como você mesmo já deve ter assistido a realidade da existência deste mal e às vezes fica sem saber se de fato aquilo é uma realidade ou é apenas uma ficção. O objetivo nosso neste vídeo é apresentar para vocês a origem da realidade destes seres malignos. E nós temos a clara convicção de que sim, existe uma origem que pode nos fazer a chegar a uma conclusão exata de que a realidade desse ser é bem mais próximo de nós do que imaginamos. Você sabe que você está num canal cristão e que a nossa base aqui é escriturística. Então, nós temos a realidade deste mal apresentada de forma bíblica. E o nosso entendimento da sua origem se dá pelos textos escritos pela Bíblia. E a sua origem já está lá registrado no livro do Gênesis, no início da criação, quando aquele ser maligno personificado na serpente engana Eva, já mostrando a ação da sua realidade aqui neste mundo. Então nós temos a apresentação de Satanás no jardim do Éden com Eva e Adão. Temos também a aparição deste ser que traz a sua origem biblicamente quando aquele evento na vida de Jó, quando Satanás diante de Deus mostra a sua existência. Nós temos esta apresentação pelas Escrituras e o que nos assusta é que o Senhor Deus mostra para nós no texto que esse ser que é uma realidade é um ser que não tem autonomia pessoal, porque ele não é o criador. O maligno é um ser criado. Aqui está a nossa dificuldade de entender por que um Deus tão bom, todo-poderoso, haveria de criar um ser perverso, maligno, mas é o que a Bíblia apresenta. Então tem este ser atuando na vida e na família de Jó. Me faz lembrar aqui também
um evento na vida do rei Davi, o rei da nação de Israel, quando o próprio Satanás induziu Davi a escrever ou pedir um censo da nação para saber quantos soldados ele tinha debaixo do seu exército, e aquilo ali foi um causador de destruição da vida dos israelitas. Quantas mortes! Temos esta também apresentação. A Bíblia apresenta com toda clareza Satanás tentando o próprio Senhor Jesus no deserto. Ele mesmo ali mostrando a sua influência sobre a vida do Filho de Deus, quando ele oferece toda a glória deste mundo para o Senhor Jesus. E o que é interessante é que a palavra do Senhor Deus nos mostra que o Senhor Jesus disse que nós devemos adorar somente um ser, mostrando que ainda que este ser maligno exige adoração dos seus adeptos, adorar somente a Deus. Os evangelhos que foram escritos pelos apóstolos na Bíblia apresentam várias aparições de demônios possuindo pessoas. Aliás, aqui uma outra pergunta: será que você acredita em possessão demoníaca? Este ser maligno é um ser que consegue possuir uma pessoa e dominar a sua mente? Nós temos nas Escrituras esta realidade. Aliás, os filmes apresentados aí no cinema retratam essa realidade. O filme Nefários mostra a dificuldade daquele psiquiatra que vai fazer a análise na vida daquele preso condenado à morte, quando a surpresa dele é que aquela pessoa que estava presa, condenada no corredor da morte, o filme apresenta um preso possesso por um demônio. E o demônio é o nome do filme, Nefários, né? Um ser nefasto, um ser que é destruidor, e não só destruidor, mas um ser que quer matar. Você deve lembrar do filme O Advogado do Diabo, um filme que retrata esta realidade, mas de uma forma tão inteligente, quando então o diabo agora apresenta não de uma forma carrancuda para a pessoa, mas de uma forma inteligente, vaidosa, para enganar as pessoas. Uma das estratégias desse ser maligno é oferecer popularidade para a pessoa, para aguçar aquilo que está no mais profundo coração da pessoa, que é a soberba, a altivez, o espírito de vaidade. Aliás, a máxima do filme O Advogado do Diabo é que o diabo admira no ser humano a vaidade, porque é o prato cheio dele. Então, cuidado você com a sua vaidade, porque isso pode ser um sinal de um ser maligno que está te influenciando. Nós sabemos, biblicamente falando, da realidade deste ser maligno, e as dificuldades existem porque é um ser invisível, não aparece como é apresentado muitas vezes na nossa cultura pelo folclore, mas é um ser real que nós não conseguimos ver e nem tocar, mas é um ser existente, espiritual. A origem dos demônios está na criação do próprio Deus sobre os anjos. Satanás e os seus demônios são anjos, só que anjos caídos. Aí está a sua origem. A dificuldade de muitas pessoas entenderem anjos. Quem são os anjos? Anjos são seres, os anjos bons, seres angelicais, criados para adorar o Criador. De maneira que nós não sabemos explicar em detalhe. Satanás é um anjo que foi criado por Deus também para adorar a Deus, e que de uma maneira sobrenatural se rebelou contra o seu Criador e sofreu a sua penalidade. Nós temos a apresentação nas Escrituras que uma vez o Senhor Jesus enviou os seus discípulos para uma missão, os 70, e quando eles voltaram, eles deram um relato do que aconteciam, e o relato é que os discípulos diziam que até os demônios estavam se submetendo a eles por causa da ordem que o Senhor Jesus havia dado, mas o Senhor Jesus diz que não eram para eles se admirarem
sobre o poder que eles tinham sobre os demônios, mas se os nomes deles estavam escritos no livro da vida. E o Senhor Jesus disse algo interessante nesta passagem. Diz que ele via Satanás caindo. Isso mostrando que com a vinda do Senhor Jesus neste mundo, este ser que antes tinha uma liberdade para atormentar e perturbar e enganar muitas pessoas, agora está perdendo o território. E quando o Senhor Jesus morre, ressuscita e derrama o Espírito Santo depois que sobe aos céus, Satanás agora está limitado na sua ação na humanidade. Ainda é uma realidade para enganar, mas é uma limitação que lhe foi imposta. Então, para você que tem dificuldade de acreditar no ser maligno chamado diabo, Satanás, que diabo é o nosso adversário, é o enganador, Satanás a mesma coisa, aquele que é o nosso adversário, aquele que é contrário às coisas espirituais de Deus. Para você que tem essa dificuldade, cuidado que isso pode ser um caminho apresentado por ele mesmo para te seduzir, para te enganar, para fazer você não acreditar na existência dele. Então fica para nós aqui, neste assunto tão importante e sério, que muitas vezes causa em nós medo, porque talvez eu estou falando para alguém aqui que tem medo, que não gostam nem de ouvir sobre este assunto. Na verdade, não gosta nem de proferir a palavra diabo ou Satanás porque pensa que pode atrair algum mal sobre a sua vida. Eu quero dizer para você que Jesus Cristo, Filho de Deus, veio a esse mundo para desfazer ou destruir as obras do diabo. Vivemos numa cultura em que existem muitas situações que as pessoas ficam com medo do ocultismo ou daquilo que é obscuro, que as pessoas fazem maldade e você fica assustado se esse mal vai te atingir. Eu quero dizer para você que sim, o mal é uma realidade e está aí para destruir, mas que em Cristo Jesus você tem total libertação. Então eu deixo para você aqui o texto de 1 João capítulo 5, capítulo 4, versículo 18, quando o apóstolo diz assim no seu registro: no amor não existe medo. O perfeito amor lança fora o medo. Então você não precisa viver com medo do escuro, viver com medo de ficar sozinho, com medo do mal. Você não subestime a existência do mal. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Efésios, capítulo 6, a partir do versículo 10, diz que nós devemos nos revestir de toda a armadura de Deus para então suportar as astutas ciladas do diabo. O diabo é uma realidade, ele existe, ele está aí para enganar as pessoas e quer fazer com que você não acredite nesta realidade. Então, a sua origem se dá de forma escriturística. Eu te aconselho a estudar as Escrituras, a se aproximar mais deste livro santo, a ter conhecimento da revelação escrita deixada por Deus para nós aqui nesse mundo, para que não sejamos enganados por esse ser que é uma realidade. Que Deus em Cristo Jesus te abençoe e te guarde de todo mal. Lembrando da palavra do Senhor Jesus ensinando os seus discípulos a orarem. O Senhor Jesus disse assim: não me deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Que mal é este? É o mal da realidade vinda através desses seres que quer destruir a nossa vida e a nossa família. Que Deus te abençoe. Um abraço.